sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos orar juntos nessa manhã, continuando o nosso louvor, salmodiando ao nosso Deus. Aleluia. Nós aprendemos em Efésios capítulo de número 5, a partir do versículo 18, que nós somos cheios do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, louvando e entoando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Glória a Deus. Logo mais à noite será o nosso boletim. Nós vamos exatamente trabalhar no versículo 19 de Efésios 5, o que significa esse cantar ao Senhor. Aleluia. O que significa o cântico. É muito importante nós aprendemos o que significa o cântico no culto a Deus, no louvor a Deus, porque ele foi muito deturpado nos últimos 40 anos, nas últimas 4 décadas, juntamente com as heresias que entraram nas igrejas evangélicas. Entrou a heresia dos cânticos, onde música virou show dentro das igrejas, e todo show é fogo estranho. Deus não quer show. Deus não quer show. A música nunca foi para show. Música para Deus nunca foi para show. Show é carnal e não é espiritual. É por isso que atiça as pessoas na carne, não espiritualmente. E elas ficam enganadas, pensando que, oh, que música maravilhosa, que show, que banda, que coisa. E não passa de fogo estranho, porque está desvirtuando o verdadeiro conceito do que é cantar em oração, adorando de verdade o Senhor, como resultado de uma vida de obediência. Amém? Então à noite nós teremos, essa palavra que eu dei um spoiler agora. Muito bem. Agora nós vamos meditar, vamos ler juntos primeiro o Salmo 119. Nós estamos aqui nesse segundo parágrafo desse Salmo, que vai do versículo 9 até o versículo 16. Vamos transformar isso na nossa oração agora. E depois de terminarmos aí o versículo 16, cada um espontaneamente levante o seu clamor ao Senhor, levante sua oração ao Senhor, naquilo que o Senhor essa manhã te conduzir. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então leiamos juntos Salmo 119, do versículo 9 até o versículo 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Aleluia. É assim que Deus é louvado. Deus é louvado com vidas. Não é meramente com palavras. E nem com cânticos. É com vida. E quem vive, até quando fala com Deus e até quando canta, está adorando. Aleluia. Toda a glória ao nosso Deus. O versículo que nós vamos meditar hoje vai trazer aqui palavras no plural
Mas eu coloquei ali palavra no singular e entre parênteses um S ali, palavras. Palavra ou palavras. Porque no nosso texto em português, o versículo que nós vamos ver, que é o versículo 11, traz palavras no plural. Mas no texto hebraico original que nós vamos ver, traz palavra no singular. Ok? Não tem nenhum problema quanto a isso. Nós precisamos apenas entender o significado da singularidade e da pluralidade. Palavra no singular é algo muito forte, porque em primeiro lugar, a palavra singular de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Diga isso bem forte, porque Satanás odeia isso. Jesus é a palavra de Deus. Alguns de vocês já devem ter me ouvido dizer isso, que Satanás ganhou um campo muito grande no meio do protestantismo nos últimos 42 anos. Nos últimos 42 anos, o diabo fez uma obra no meio das igrejas evangélicas. Não se admire de que, pelo menos no Brasil, as igrejas evangélicas cresceram em número. Essa quantidade não é de forma alguma reflexo, essa quantidade não é de forma alguma reflexo de qualidade. Não é qualidade. A igreja cresceu em quantidade, mas perdeu ladeira abaixo em qualidade espiritual, de vida, de palavra, de culto a Deus. Uma das razões é: o diabo entrou nas igrejas e está imperando nas igrejas. E uma das coisas que ele fez nas igrejas foi separar Jesus e palavra. O diabo teve sucesso em fazer isso aqui, na cabeça da maioria esmagadora dos crentes atuais. A geração atual de crentes separa: Jesus é uma coisa, palavra é outra coisa. E a partir dessa premissa, eles dizem que amam Jesus, mas não gostam da palavra. E aí tem que encher os cultos de um monte de coisa que substitua a palavra, que eles gostem mais, porque de palavra eles não gostam. Isso não é uma novidade na história humana na Terra. Isso já aconteceu lá na antiga aliança, quando Deus falou através do profeta Jeremias, que o seu próprio povo, o povo de Israel, tem vergonha da palavra de Deus. Para eles a palavra de Deus é coisa vergonhosa e eles não gostam dela, eles não gostam da palavra de Deus. Jeremias capítulo 6, versículo 10. Não gostam da palavra. Essa mesma realidade tem hoje, nesse imenso número de evangélicos, de quantidade que cresceu. São evangélicos sem evangelho, sem palavra. E o que eles têm de palavra é, na sua maioria, uma palavra deturpada, mal interpretada, mal direcionada, mal orientada. E uma palavra, mesmo que seja palavra de Deus, se ela for adulterada, mesmo que o evangelho seja essencial, mas ele for adulterado. Lembra do que a gasolina adulterada pode fazer no seu carro? O evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas se ele for adulterado, ele perde o poder de salvação. Sabe o que significa? Que evangélicos que vivem ou proclamam ou confessam um evangelho adulterado, eles não têm salvação. Porque a salvação está apenas no evangelho puro, sem mistura. Adultério é uma mistura, é fazer uma mistura. Adulterar é fazer uma mistura que não pode jamais ser feita, não pode se misturar.
Um casal, marido e mulher, eles são íntimos um para o outro durante toda a sua vida, e não pode entrar uma terceira pessoa aí ou outras pessoas para se misturarem nessa intimidade. Isso é adultério, significa não cometerás adultério no que diz respeito ao casamento. Mas a palavra adulterar significa misturar. Uma gasolina adulterada é uma gasolina misturada com outros elementos que não podiam estar ali. O evangelho adulterado é o evangelho misturado, a verdade misturada com mentiras. E é disso que se formam as heresias. As heresias, as doutrinas falsas, elas não são feitas de mentira pura. Porque a mentira pura fica logo na cara que é mentira. As heresias, elas são formadas de mentiras misturadas com a verdade. Então o diabo aprendeu a misturar mentiras, ele é o pai da mentira, aprendeu a misturar suas mentiras com a verdade, a palavra de Deus, adulterando a palavra, adulterando o evangelho. E quem crê na verdade tem salvação. E quem crê na mentira tem salvação? Portanto, se um herege aí, tá? Um herege transfigurado, ou revestido, ou travestido de ministro de Deus, de pregador, de homem de Deus, de pastor, de profeta, de apóstolo, ou seja lá do que for, e que pregue uma heresia, quem disser amém, concordando e crendo, tem a mesma condenação dele. Porque ele já está condenado. A Bíblia diz isso. 2 Pedro capítulo 2. Hereges, falsos pregadores, falsos mestres, introduzirão dissimuladamente heresias, doutrinas falsas. Para esses, a condenação já está decretada. Mas não só para eles, também para aqueles que acreditam no que eles estão pregando. Porque quando acredita na mentira, já não está mais acreditando em Jesus, porque Jesus é verdade pura. Jesus é a verdade pura, sem mistura alguma de mentira. Jesus é a palavra. Jesus não é uma coisa e a palavra é outra coisa. Eu digo isso que eu já conversei com crentes que me disseram isso. Ah, eu amo Jesus, mas teve um até que me disse, mas eu odeio Bíblia. Você ama Jesus, mas odeia a Bíblia? O Jesus que você ama, eu disse para ele, é falso. Esse Jesus que está sendo aí, literal, entre aspas, amado, louvado, mas que não é palavra, não é, esse Jesus que não é a palavra de Deus, esse Jesus que não é toda essa palavra de Deus, o verbo de Deus, esse Jesus é falso. Ele faz parte daquilo que Jesus profetizou em Mateus 24, que muitos cristos apareceriam. Jesus não quis dizer que ia aparecer muita gente dizendo eu sou o Cristo, não. Ia aparecer muita gente pregando uma palavra, dizendo que seria a palavra de Deus, então seria a verdade, seria Jesus, quando não é. É uma falsa verdade, é uma falsa palavra de Deus, então é um falso Cristo, é um falso Jesus. Infelizmente, a maioria esmagadora dos crentes de hoje, especialmente pentecostais e neopentecostais, estão crendo e louvando a mentira. Por isso estão servindo a Satanás e não ao Senhor, e a condenação deles está prescrita e determinada por Deus. Isso é muito sério. Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Em nossas Bíblias está escrito em João capítulo 1, versículo 1, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas João escreveu em grego, e a melhor tradução que eu nunca achei em nenhuma Bíblia é essa aqui, ó.
No princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra. Jesus é Deus, Jesus é a palavra é Deus. Não há separação, há união, unidade essencial. Jesus e a palavra é a mesma essência. Por isso ele diz: a tua palavra é a verdade, em João 17:17, e em João 14:6, eu sou a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra de Deus. Amados, sede misericordiosos, compassivos, tende compaixão dos evangélicos que vocês conhecem, que separaram na cabeça deles Jesus da palavra, e explique para eles: Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Quem não gosta da palavra é de Jesus que eles não estão gostando. Quem não suporta a palavra é a Jesus que eles não estão suportando. Já contei isso aqui, fui pregar numa igreja uma vez e fiquei lá esperando a hora de pregar. Eram 2 horas, a congregação tinha 2 horas de duração, né? E quando estava faltando 10 minutos para acabar, foi que o pastor local, né, passou a palavra para mim. Mas ele, antes de me passar a palavra, falou assim: pastor Edivaldo, dá uma saudação aí para o povo, né, porque aconteceu do jeito que aconteceu aí, né, não teve espaço, ficou só 10 minutos. Então, o senhor sabe como é que é, né? O povo não suporta a palavra. O próprio pastor falou isso. O povo não suporta muita palavra. Falei: pode deixar, pastor, fique tranquilo. Aí ele me passou o microfone, e eu peguei o microfone e falei assim: paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos, glória a Deus. Bom, eu vou passar para vocês uma palavra que o pastor de vocês, que está sentado aqui atrás de mim, acabou de me falar. Ele me disse que vocês cantaram muito agora, e teve muita coisa aí, né? Mais de 1h30 de programação que vocês fizeram aqui dentro do culto, dentro da congregação. Tudo isso é porque vocês não suportam muita palavra. O pastor de vocês disse que vocês não suportam muita palavra. Então eu tenho uma pergunta só a fazer para vocês. Vocês estão prontos para suportar eternamente o lago de fogo e de enxofre? Porque é para lá que vão todos aqueles que não suportam a palavra. O céu é para aqueles que têm o seu prazer na palavra e nela meditam de dia e de noite. Como diz no Salmo número 1. O céu é para quem ama Jesus. Quem ama Jesus, ama a palavra, porque Ele é a palavra. João 14:23, ele declarou: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e nós viremos para Ele, e faremos nele a nossa morada. Essa morada é a verdadeira casa de Deus, é a verdadeira igreja de Deus. Igreja de Deus não são igrejas, no plural. Igreja de Deus é no singular. Por isso Jesus disse no singular em Mateus 16:18: sobre esta pedra, que é a minha palavra, que sou eu mesmo, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. É a sua igreja eleita que Jesus edifica na palavra. Porque essa, infelizmente, é uma das muitas diferenças que existem entre aqueles que Jesus denominou muitos chamados e aqueles que ele denominou poucos escolhidos. Em Mateus 22:14, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Os muitos chamados são crentes sem palavra. Não gostam de palavra, não querem palavra,
Por isso são crentes que hoje não leem Bíblia, não estudam Bíblia, eles se baseiam em alguns versículos bíblicos e, como eu falei, desvirtuados, mal interpretados e misturados com mentiras. Eles creem em heresias, porque as heresias falam de acordo com as suas cobiças. Paulo disse isso para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, que viria o tempo, e nós estamos agora nesse tempo, em que os homens não suportarão mais a palavra, não suportarão a sã doutrina. Eles vão buscar pregadores que falem segundo as suas cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Rejeitarão a verdade e darão ouvidos às fábulas. Isso é uma característica dos muitos chamados. Eles não gostam de palavra. Os poucos escolhidos são os poucos definidos no Salmo número 1 como pessoas que têm o seu prazer na palavra de Deus e, movidos por esse prazer, nela meditam de dia e de noite. Vocês me veem falando muito isso aqui, é porque não é à toa. Eu tenho 41 anos de conversão e desde o primeiro segundo da minha conversão, o Espírito Santo de Deus colocou dentro da minha alma uma atração poderosíssima pela palavra de Deus. Nada me separa da palavra de Deus. Nada me impede de meditar profundamente na palavra de Deus todos os dias da minha vida, sem falhar um dia sequer. Sabe por quê? Porque eu amo essa palavra. Porque eu sei que essa palavra é Jesus. E eu amo Jesus. Quem ama Jesus, ama a palavra. Quem diz que ama Jesus e não gosta da palavra, o Jesus que está amando é falso. Porque Jesus é a palavra. O verdadeiro Jesus é a palavra que eles estão odiando, que eles não gostam dela. Jesus é a palavra. Sem essa palavra, não há salvação. Fora dessa palavra, não há salvação. A palavra é Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra. Só que tudo que foi revelado por Deus durante milênios, demorou milênios para a Bíblia toda ser escrita, principalmente o Antigo Testamento, né? O Novo não, o Novo Testamento foi menos de um século, foi todo escrito de meados do século I até antes de terminar o século I. Então, em menos de um século, o Novo Testamento foi escrito, mas o Antigo Testamento levou milênios para ele sendo escrito. Então, essa palavra toda que foi escrita, e por isso que nós chamamos de, repita aí, Sagrada Escritura. Paulo escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Toda essa escritura é inspirada por Deus. Tá? Esta palavra de Deus revelada e escrita aqui, ela constitui apenas um pequeno resumo do que Deus ainda vai revelar para nós lá na glória. Portanto, nós nunca podemos dizer que aqui, de Gênesis até Apocalipse, é toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus nós teremos acesso durante toda a eternidade na glória. Aqui é o que Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, julgou necessário e suficiente. Duas palavrinhas, repita aí: necessário e suficiente, para os seus filhos conhecerem e serem santificados e serem salvos. A palavra revelada na Sagrada Escritura
é suficiente para a nossa salvação. Amém? Mas ainda não é todo o conhecimento que Deus quer nos transmitir, porque todo conhecimento vem na eternidade toda. Por isso Jesus orou aqui em João 17:3, orando ao Pai: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Esse conhecimento pleno, nós teremos acesso a ele durante toda a eternidade. Aqui na terra, nós temos um começo, um princípio, uma pequena introdução. Tem gente que acha assim, né? Gente que não gosta da Bíblia, fala assim: ah, mas a Bíblia é muito cansativa, é muito grande, é muito difícil de ler. É só uma introduçãozinha, irmãos. É só uma pequena introdução que Deus deu aqui, suficiente para a nossa salvação. E o que Deus já nos deu aqui já é poderoso para João 15:3, vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. O que ele falou aqui, isso refere a toda a Bíblia. A palavra de Deus nos purifica. Ela já é libertadora. É a verdade que liberta em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade que é Jesus. Não deixa ninguém deturpar esse versículo na sua cabeça. E, como eu já citei aqui, né, ela é poderosa para operar em nós aquela coisa que sem ela ninguém verá o Senhor, que é a santificação. João 17:17, quando Jesus orou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Então eu uso duas ilustrações para explicar isso. A primeira é a do iceberg. Já ouviu falar sobre a ponta do iceberg? A expressão a ponta do iceberg? A Bíblia revelada aqui, escrita, é só a ponta do iceberg. A maioria do que Deus ainda tem para nos revelar, Ele vai revelar só lá no céu, lá na glória. Como Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas que agora vocês ainda não podem suportar. Deus tem muitas coisas para nos revelar que agora, aqui, nessa condição terrena em que nós vivemos, nós somos muito limitados ainda e não conseguimos reter tudo o que Deus tem para nos revelar. Então Deus falou assim, ó: fiquem só com isso aqui por enquanto. Tá? Só com essa Bíblia sagrada. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A outra ilustração que eu gosto de dar é a da universidade. Todo mundo que vai entrar numa universidade faz um vestibular. Mas para fazer esse vestibular, ele se prepara, ele tem um cursinho, ele tem manuais para estudar toda a matéria que vai cair nessa prova, toda a matéria que vai cair nesse vestibular. Tá? A palavra de Deus é o manual para nós que vamos entrar, tá? Na UFNJ, na Universidade Federal da Nova Jerusalém, onde eternamente nós vamos aprender quem é o Senhor. Eternamente aprender quem é o Senhor, tá? O vestibular são as provas que nós passamos aqui. Por isso que é importante que a gente participe de todas as aulas. Cada congregação é uma aula desse cursinho que nos ajuda a aprender mais a palavra. E aprendendo mais a palavra, nos tornamos mais capacitados para passar na prova, para passar nas provações, ser aprovados diante de Deus, como Paulo disse para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 2, versículo 15, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar
que maneja bem a palavra da verdade. Você só maneja bem o que conhece bem. Uma coisa que você não conhece bem, você não consegue manejar isso bem. Você vai manejar isso desastrosamente. A palavra é a espada mais poderosa, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Já pensou alguém que não sabe manejar uma espada e dá uma espada na mão dessa pessoa? O que vai acontecer? Vai acontecer tragédias que ela não sabe manejar. Ela pode matar e se matar. Ao invés de produzir vida, vai produzir morte. A palavra é a espada do Espírito. E Deus quer que os seus filhos e suas filhas aprendam a manejá-la bem. Esse é o ministério do Espírito Santo, nos guiando a toda a verdade, a toda a palavra, nos ensinando a manejar bem a palavra da verdade. E manejar bem a palavra da verdade não é meramente pregar bem. Tem gente que só interpreta por esse lado, de pregar bem a palavra. Não, manejar bem a palavra significa, primeiro, ter bom conhecimento da palavra, e com base no conhecimento da palavra, ter boas práticas de vida, de conduta de vida, de comportamento de vida, baseados na palavra. Viver a palavra de Deus. Isso é manejar bem a palavra de Deus. Glória a Deus. Tem muita gente por aí que é eloquente em pregar a palavra, mas é um péssimo testemunho de vida, porque não vive a palavra. Não vive o que prega. Não testemunha, não é uma testemunha. E isso faz com que a palavra de Deus seja difamada e não glorificada. Essas pessoas contribuem para a difamação da palavra de Deus. Gente que está por aí como pregador da palavra, mas que não vive essa palavra. É por causa deles que Paulo escreveu em Romanos que o nome de Deus é blasfemado no meio das pessoas que não são convertidas. Gente que fala assim, por exemplo, eu não vendo nada para crente, porque já vendi para tanto crente que nunca me pagou. Crentes desonestos, crentes corruptos, são crentes sem Deus. Não conhecem o Senhor, não conhecem a verdade. Muito bem, a palavra é Jesus, e Jesus começou a ser revelado a nós aqui na Sagrada Escritura e continuará sendo revelado a nós na eternidade. Então, passem no vestibular, tá bom? Em nome de Jesus. São poucas vagas, viu? Poucas vagas, poucos escolhidos. Então, procure passar no vestibular. Paulo usa a ilustração do atleta no final de 1 Coríntios capítulo 9, né? Aqueles que correm, atletas, né, do atletismo de corrida, correm, em tudo se esforçam para correr e ganhar uma coroa corruptível. Nós nos esforçamos para ganhar uma coroa incorruptível. O pugilista, né, se prepara, tem uma estratégia para acertar o inimigo, acertar o seu adversário, né? E aí Paulo fala, eu também luto não dando golpes no ar. Luto, em tudo me esforço, para que depois de eu haver pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E desqualificado ali é perda de salvação. Quem pegar ali 1 Coríntios capítulo 9, ver esse texto, e tiver uma Bíblia Shedd, a Bíblia com os comentários abaixo do Dr. Russell Shedd, ele explica ali que desqualificado é perda de salvação. Essa Bíblia do Dr. Russell Shedd é muito boa, viu? Ela tem é a mesma tradução nossa, e os comentários do Dr. Russell Shedd, né? Saudoso, que já faleceu, homem de Deus, são comentários muito nítidos e corretos de acordo com a palavra do Senhor. Então Paulo fala, olha, em tudo me obrigo. O atleta em tudo se disciplina, né?
O atleta tem que ter uma disciplina de vida, né? Uma disciplina de vida, né? Por isso o Gabriel está indo bem, né? Tem uma disciplina de vida no seu atletismo ali, está indo bem. Glória a Deus. Paulo pega a comparação do atleta para dizer que nós, filhos de Deus, temos que ser assim, espiritualmente como atletas, treinados na palavra de Deus, no conhecimento dessa palavra e na prática dessa palavra. Amém? Isso tudo que eu falei até agora é palavra no singular. E palavras no plural representam as inúmeras doutrinas bíblicas, a pluralidade de doutrinas. Qual é a palavra de Deus sobre si mesmo? A teologia da divindade. Qual é a palavra de Deus sobre o homem? É a teologia bíblica da antropologia. Qual é a palavra de Deus sobre o pecado? É a teologia da hamartiologia. Qual é a palavra de Deus sobre a salvação? É a teologia sobre a soteriologia. Qual é a palavra de Deus sobre Jesus? É a cristologia. Qual é a palavra de Deus sobre o Espírito Santo? É a pneumatologia. Qual é a palavra de Jesus sobre a igreja? É a eclesiologia. Qual é a palavra de Deus sobre as últimas coisas, as profecias do fim dos tempos? É a escatologia. Então, são muitas doutrinas. Eu citei para vocês aqui as 8 principais. E tem muitas outras que estão unidas a essas 8. Todas essas são palavras, porque são doutrinas. Deus não tem só uma doutrina. Deus tem só uma palavra, mas uma palavra composta de muitas doutrinas, muitas palavras acerca de cada uma dessas doutrinas. Por isso, esse é o conceito de palavra no singular e palavras no plural. O nosso versículo de hoje é o 11. O versículo de número 11, né? E nós vamos ver nesse versículo, o título que eu dei para ele foi, repita, edificação espiritual. Glória a Deus. Como é importante a edificação espiritual. Edificação espiritual é casa sobre a rocha. Não pode ser casa sobre areia. Casa sobre areia são aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam. Casa sobre a rocha, verdadeira edificação espiritual. Os que ouvem a palavra e praticam. Isso é edificação espiritual. Isso é o que Jesus faz com a sua igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a verdadeira edificação espiritual. Na nossa Bíblia aqui, então, em português, né, Almeida Revista e Atualizada, esse versículo ficou assim, né? O salmista orou a Deus dizendo: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Repitam. Muito bem, tá? Este versículo, então aqui vocês estão vendo que tem palavras aí no plural, né? Vamos ver no hebraico agora, no hebraico. Belibit, safaneti, imiraterra, lemaan, lo, e retalar. Vamos ver com letras portuguesas, né? Letras brasileiras assim, mas né, o que está escrito. Repita comigo: Belibi, safaneti, imiraterra, lemaan, lo, e retalar. Olha, Belibi significa de todo o coração. Está correto. Belibi. Safaneti é o verbo esconder, na primeira pessoa do plural. Eu escondo, tá? Aqui já está uma diferença que no português ficou guardo, não é?
Aonde usou aqui guardo no coração, é literalmente escondo. Eu escondo no meu coração. Aliás, belibi não é de todo o coração, é no meu coração. Desculpe. Belibi, no meu coração. Safaneti, eu escondo no meu coração. E miraterra é a tua palavra, e ali em hebraico está no singular, tá? A tua palavra no meu coração é Jesus no meu coração, tá? A tua palavra, a palavra de Deus no meu coração é Jesus no meu coração. Agora tem aquilo, a penúltima linha, lemaan lo. O lo é não. E o lemaan em hebraico é para quê? Para que não? Para que não? Para que não? Então, para que eu não. Lemaan lo. Para que eu não. Erreta lar. Erreta é pecar. E lar é dizendo para Deus contra ti. Para que eu não peque contra ti. Então a tradução literal em português, vamos ver agora. No meu coração eu escondo a tua palavra, para que eu não peque contra ti. Leiam bem forte. Glória a Deus. Então, vocês já sabem, né, que coração é uma metáfora bíblica para alma. Coração ali é alma. Então, ó, na minha alma eu escondo a tua palavra. Na minha alma. A alma é a sede da mente, das emoções e da vontade. A principal dessas três é a mente. Porque é lá na mente que está o segredo da nossa santificação, como Paulo descreveu em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não existe santificação sem renovação de mente. Sem a renovação de mente. Então, dentro da alma, seria justo dizer assim, ó, na minha mente eu escondo a tua palavra. Na minha mente eu escondo a tua palavra. Só que essa renovação da mente, ela é um processo, que é o principal processo que acontece na nossa santificação, que também é um processo vitalício. É uma renovação. Renovação significa substituir o velho pelo novo. O que é o velho que precisa ser substituído? São os critérios de pensamento que nós herdamos de Adão pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal fez com que a mente dos homens se tornasse igual à mente do diabo, à mente de Satanás. Os homens decaídos têm a mesma mente do diabo. Por isso que um dia, quando o apóstolo Pedro teve um ato falho diante de Jesus, Jesus repreendeu logo Satanás na vida dele. E Jesus disse lá em Mateus 16: arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Porque tu não cogitas, não pensas das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens.
Essas coisas dos homens são os pensamentos na cabeça das pessoas, implantados pela árvore do conhecimento do bem e do mal, implantados por Satanás, o pai da mentira. Estão implantados na mente das pessoas. E elas acham que isso é verdade, porque tudo que está implantado na mente das pessoas, elas acham que o jeito que elas pensam é que é o certo, o jeito que elas pensam é que é a verdade, e não percebem que estão crendo na mentira, dando à mentira um falso apelido de verdade. É a árvore do conhecimento, do bem e do mal. A renovação da mente é a substituição dos critérios, pensamentos, ideias transmitidas à mente humana pela árvore do conhecimento do bem e do mal, substituir pela árvore da vida. A árvore da vida é a palavra de Deus. Essa renovação acontece pouco a pouco, na medida em que os dias passam e na medida em que nós, todos os dias, temos uma agenda de leitura bíblica e temos uma segunda agenda. São duas agendas. Você tem que ter uma agenda de leitura bíblica que conduza você a ler a Bíblia toda pelo menos uma vez por semestre, 2 vezes por ano. Menos do que isso, você fracassa na Bíblia, tá? Uma agenda de leitura e uma agenda de meditação que vai passando por cada um dos 66 livros da Bíblia. Nas minhas meditações, eu estou atualmente meditando em Lucas e em Jeremias. Todos os dias eu passo por esses 2 livros. Nas minhas leituras, não. As leituras eu continuo lendo, eu tenho minha agenda de leitura e tenho a minha agenda de meditação, e eu cumpro essas 2 agendas todos os dias em oração na presença do Senhor. Todos os dias. Na medida em que fazemos isso, o Espírito de Deus vai fazendo em nós o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:3. Ele vai imprimindo, ele vai escrevendo a palavra de Deus aqui na nossa mente, e é assim que acontece a renovação da nossa mente, para nos transformar em cartas vivas, ou seja, Bíblias vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Corações ali, alma, mente, escrevendo a mente. A renovação da mente é que opera a transformação. Por isso, transformai-vos mediante a renovação da mente. Ninguém se transforma por boa vontade. Ninguém se transforma pelo querer próprio, porque o querer próprio da alma não quer transformação. O querer próprio da alma te leva para conformação. Acho que eu estou bem do jeito que eu estou, tá ótimo. Não preciso de mudança. Mas quando o Espírito Santo trabalha na sua vida, você fica desesperadamente preocupado com a sua mudança. Você precisa mudar. E a forma dele fazer isso é renovando a nossa mente, escrevendo, imprimindo a palavra de Deus. E quando isso acontece, aí se cumpre na nossa vida 2 Coríntios 10, de 4 a 6. 2 Coríntios 10, de 4 a 6. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Essas armas são as palavras, as doutrinas de Deus na Bíblia. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo.
O que é levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo? Significa assim, ó: filhos de Deus não têm mais nenhum direito de pensar o que quiserem pensar sobre o que quer que seja. Filhos de Deus têm a obrigação de pensar acerca de todas as coisas da mesma forma como seu Pai pensa. A mente de Deus, por isso o homem espiritual tem a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. O homem espiritual tem a mente de Cristo, só que essa mente ela tem que ser formada. Você não vai adquirindo isso da noite para o dia, ela vai sendo formada nesse processo de renovação da mente, que opera ao mesmo tempo a transformação, a santificação da nossa vida. Ele vai substituindo os velhos sofismas da árvore do conhecimento do bem e do mal pela verdade da árvore da vida, que é Jesus, a palavra de Deus. Essa transformação vai acontecendo, ela vai mudando durante a vida toda. É um processo que vai até a morte. Você vai chegar no dia da sua morte e a mente não está completamente ainda renovada, como você não vai estar ainda completamente santificado. Mas se você perseverou até ali na sua santificação, o Senhor vai completar essa obra. As almas dos salvos que já estão no paraíso esperando a volta do Senhor já têm as suas mentes completamente renovadas. Não tem mais na mente deles nenhum resquício da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que domina a mente daquelas almas já é a árvore da vida, a palavra de Deus. Por isso que elas já estão no paraíso e continuam no paraíso sendo nutridas pela árvore da vida, que é Jesus. Puramente, amém? Nós aqui na terra é que estamos nesse processo de purificação. Purificação das nossas mentes, porque só os puros de coração verão a Deus. Mateus 5, benditos os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puros de coração, puros de alma, puros de mente, que não tem mais impurezas na sua mente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Glória a Deus. Muito bem, por isso no meu coração, ou seja, na minha alma, na minha mente, escondo a tua palavra. Por que o salmista usou ali o verbo esconder? Não é o verbo guardar aqui, né, que também aparece algumas vezes, também é um verbo importante, mas é o verbo esconder. É porque, bom, eu estou olhando aqui para vocês agora, né? E vocês estão olhando para mim, mas nem eu consigo e nem vocês conseguem. Nós não conseguimos enxergar o que se passa de verdade na cabeça de cada um. O que está na cabeça está escondido. O que está na mente das pessoas está escondido. Mas a gente acaba sabendo, por vez ou outra, o que se passa na cabeça de uma pessoa quando ela fala ou quando ela age. Quando ela fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando ela age, porque ela age de acordo com o que a sua mente determina, o que a sua mente manda. Se a pessoa está agindo errado, de maneira errônea, é porque ela está ainda debaixo de um pensamento errôneo que está lá na sua mente, que precisa ser substituído pelo pensamento correto aqui da palavra de Deus. Se ela fala alguma coisa errada, é porque essa coisa errada que ela está falando está na cabeça dela e precisa ser substituída pela coisa certa, que é a palavra de Deus.
Amém? Então, eu escondo na minha mente a palavra de Deus, a tua palavra, né? Porque o verbo esconder, porque ninguém está vendo isso. Ninguém vai saber que você conhece a Deus se você não falar e se você não agir em conformidade com essa palavra que está escondida na sua mente. Eu escondo a palavra na minha mente, mas sabendo que o Senhor me ordenou que eu não devo deixar ela escondida, que eu devo manifestá-la para todo mundo. O que eu vos falo aos ouvidos, publicai-o de cima dos telhados. Amém? Se o que você tem escondido na sua mente é coisa ruim, então guarde só para você. E vai orar para Deus modificar e renovar a sua mente. Se o que você tem escondido na sua mente é verdadeiramente palavra de Deus, pode abrir a boca e falar para os outros, porque você vai edificar as pessoas. Mas não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito, traga edificação para quantos a ouvem. Glória a Deus. Sabe por que eu estou falando com vocês aqui? Eu fico aqui falando aqui esse tempão. Eu sou uma pessoa naturalmente e extremamente calada. Sabe o que eu mais gostaria na minha vida? Ficar em silêncio 24 horas por dia. O que eu mais gostaria. Minha mulher sabe disso. Por isso que Deus me deu uma mulher falante. Então, eu sou extremamente calado. Eu prefiro ficar em silêncio. Eu só gosto de falar quando o que eu vou falar vai se aproveitar para alguma coisa. E quando o Senhor me chamou, né, para me fazer um pregador, um mestre na palavra, né, eu orei, Senhor, mas tudo que eu quero é ficar calado. O Senhor quer me mandar falar para as pessoas, ficar falando. Olha quanto tempo que eu estou falando aqui com vocês. Eu não sou disso, não. Eu sou de ficar calado. Mas é por quê? É porque Deus pega exatamente os contrários. Você é uma pessoa muito falante, Deus te pega para te calar. Você é uma pessoa muito calada, Deus te pega para falar. Tem gente que pensa assim, olha aquele homem ali, um homem extrovertido, um homem que fala muito. Que se Deus convertesse ele, seria um tremendo pregador. Não, Deus rejeita ele. Deus rejeita ele. Aquele carinha ali tímido, não tem nada, parece que não tem nada a oferecer, nem sabe falar direito. É isso que Deus pega. É isso que diz a palavra. É assim que Deus pega aquilo que é desprezível no mundo, né? Porque nesses vasos, perante os homens desprezíveis, é que Deus manifesta a sua glória. Enquanto que aqueles que parecem ser aquela aparência de coisa, não tem nada diante de Deus. Quando Samuel chegou na casa de Davi, pensou que ia ungir o filho mais velho dele, que era o Eliabe, que veio todo bonito, alto, forte, loiro, olhos azuis. Esse é o rei que Deus escolheu para Israel. E logo o Espírito Santo falou, não te deixes levar pela sua bela aparência, porque eu o rejeitei. Está vendo como Deus rejeita o que é belo, bonito, de boa aparência neste mundo? Para todo mundo que fica aí lutando por uma boa aparência? Deus rejeita isso. Deus rejeita isso. Mas quem é então? É o segundo? Não, não é o segundo. É o terceiro? Não, não é o terceiro. É o quarto? Não, não é o quarto. Mas qual dos seus filhos é? Você tem mais algum filho? Tem um lá no campo ali, fica cuidando das ovelhas ali, é o Davizinho ali, ele, um ferrugem ali, um molequinho feioso, ruivo, cheio de sardas. Chama ele agora aqui. Não nos poremos à mesa sem ele.
Aí, é esse que vai ser o rei? É esse aí que vai ser o rei. Sabe por quê? Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Os homens não vê o que você tem escondido na sua mente, mas Deus vê. Deus vê tudo que você tem escondido, cada pensamento, cada sentimento, cada desejo, cada vontade, cada inclinação, o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo isso. Então, Deus me escolheu para esconder essa palavra. Olha, tem muita palavra escondida aqui na minha cabeça, que eu fico doido para dizer para vocês todas elas, mas é muita coisa. É muita coisa. Eu vou tentando dizer um pouco em cada congregação, mas cada dia que passa, a fila anda e Deus coloca mais coisas da sua palavra na minha mente. E o que eu mais desejo é reunir vocês para dizer isso, para compartilhar com vocês a palavra, porque eu sei que é essa palavra que traz para vocês edificação espiritual. E é essa edificação na palavra que vai operar de tal forma para que nós aprendamos a viver sem pecar. Repita essa frase: aprender a viver sem pecar. Mesmo que o pecado ainda esteja dentro aí de você, sendo trabalhado, mas você não o comete mais. O que Deus quer que você ponha para fora, fale para os outros, externe nas suas palavras, nas suas ações, é a palavra dele. O seu pecado, deixa ele preso aí dentro de você, preso na cruz da obediência, trabalhado na santificação. Humilhe a sua alma, não faça as vontades dela, faça a vontade de Deus. O salmista entendeu isso, que se eu esconder a tua palavra dentro de mim, eu vou conseguir viver sem pecar contra ti. Todo pecado é contra Deus, mesmo que seja um pecado contra outra pessoa, tá? Mesmo quando você peca contra outra pessoa, você está pecando contra Deus. Deus não quer que você peque contra Ele, e Deus não quer que você peque contra ninguém, nem por palavras, nem por ações. Deus não quer que nós pequemos com a língua, e Deus não quer que nós pequemos com nossos atos. Deus quer que sejamos santos no nosso falar e santos no nosso agir. E o único segredo para termos vitória nisso é na edificação espiritual que nós recebemos aqui, na palavra de Deus. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.